Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração. É assim que Davi termina o Salmo 32, versos 10, 11 aqui, mas é assim que ele termina. Diz assim, muito sofrimento terá o que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Davi confessou, eu tenho insistido nisso aqui, Davi confessou o seu pecado, por isso ele sentiu alívio. Mas ele diz assim, muito sofrimento aquele que não confessa. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, porque ele não confessa, ele não precisa de Deus, ele não busca a Deus. Mas aquele que confia, a misericórdia vai assisti-lo, vai apoiá-lo. E ele termina com um coração perdoado, dizendo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, vós que sois retos de coração, por quê? Porque obtiveram o perdão do Senhor, que Ele está pronto a dar para qualquer pessoa que queira. Então, essa linda palavra de Deus de Davi, escrita por Davi, no capítulo 32 de Salmos, é a palavra do Senhor e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós temos um compromisso com a Bíblia aqui, nós temos um compromisso em passar com você um capítulo por dia. E na TV nós estamos às 6 da manhã, todos os dias, às 6 da manhã, com uma repetição às 3. Aí você pode dizer assim, mas pastor, para que ficar anunciando a repetição às 3, é por 3 da manhã do outro dia? Porque tem muita gente assistindo nesse horário, muita gente. Então, prepare-se aí, na TV nós estamos juntos. Também estamos juntos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal NT, porque ele é oficial da Novo Tempo. Vai lá, se inscreva no canal, já temos mais de 450 mil pessoas inscritas aí no YouTube. Faça o seu comentário, faça o seu pedido de oração ali. As pessoas oram umas pelas outras, é bem legal, bem bonito. Então você está convidado, já sabe, tá bem? Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Estamos no Deezer, no Spotify, no NT Play, nessas mídias todas para que você possa ter comodidade para estudar a Bíblia, né? Não vai dizer agora, não dá, né? Você está dirigindo? Ponha lá o Spotify, ponha o Deezer, você vai ouvindo a Bíblia. É pelo ouvir também, né? Então você está convidado a estudar a Bíblia todos os dias. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso motto aqui, tá bom? Nós temos que agradecer muito aos Anjos da Esperança, eles apoiam toda essa máquina aqui da Novo Tempo, da rede Novo Tempo, né, composta pelo rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. E agradecemos a você que é Anjo da Esperança e convidamos a você que ainda não é um Anjo da Esperança, uma anja, um anjinho. Temos aqui um número de WhatsApp para você tirar suas dúvidas e fazer parte desse grupo também, tá bom? E temos, por causa disso, gratuitamente oferecido para você vários materiais aqui, este é um deles. Cura do Pecado, uma revista preparada com muito carinho para que você possa descortinar esse tema do pecado, do perdão, do arrependimento. Foi preparado pelo pastor Rafael Rossi, o apresentador do Arena. Bem legal, hein? Vai ter modificações aí pela frente, vai ser bem bacana mesmo esse programa Arena. Você vai aprender muita coisa ali, tá? Mas peça a revista, é simples, tem um outro número aqui, de WhatsApp também, que você pode solicitar a sua revista e vai para o endereço que você nos orientar, tá bem? Bom, vamos para um intervalo e ao voltarmos, estamos aí com o capítulo 5 de Esther na agulha, tá bom? Para estudarmos juntos. Não saia daí. Olá, estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Foi rapidinho, no YouTube não tem
esse intervalo, né, que é até interessante, porque na TV você acaba descobrindo novos programas, horários e coisas especiais nestes minutinhos aí do intervalo. Mas vamos lá para o que interessa aqui, o capítulo 5, os desdobramentos vão indo, né? Ali é um rei muito soberbo, um rei que quer mostrar o que ele tem, dá vários banquetes. Num dos banquetes a sua rainha nega aparecer porque ia ser usada, ela tinha valor próprio, não obedeceu. Os príncipes disseram, bom, então agora as mulheres não vão obedecer mais, o rei tem que fazer alguma coisa. E o rei a demitiu, como, não sei nem se tem esse termo para a rainha, mas a demitiu, destituiu o cargo dela de rainha. Os seus conselheiros, então, sugeriram que ele fizesse um concurso para saber qual mulher virgem de todo o seu reino. Esther foi escolhida, era uma judia, o seu pai adotivo trabalhava já para o reino, como um tabelião, como alguém de responsabilidade para resolver assuntos junto à porta, né? A porta do reino, a porta do palácio. Há uma disputa entre Amã, que era o querido do rei, recebeu o anel para fazer, inclusive, para matar todos os judeus. E ele teve um ódio danado dos judeus, começando com Mordecai. Esse é o nome mesmo, né? Que eu falo Mardoqueu, Mordecai, então vale se eu falar um ou outro, tá bom? Por aí. Na minha cabeça tem Mardoqueu, né? Mas Mordecai, na minha tradução aqui, e se eu falo outro, você entende aí que está tudo certo. Mas ele não suportou que Amã não suportou que Mordecai não se curvava diante dele. Aquilo foi um ódio tremendo para todos os judeus. E nós estamos aqui no último capítulo, nós vimos que Esther estava disposta a ir diante do rei, a perecer inclusive, porque se o rei não convidasse, a pessoa não poderia aparecer por lá. E agora o capítulo 5 é justamente quando ela tem esse acesso. Ela pede para o povo orar, pede para o seu povo, os judeus de Suzã, da cidade de Suzã, jejuarem por 3 dias, pedirem sabedoria para as palavras dela diante do rei, e ela foi. É o 3º dia, então, quando termina o jejum, começa o capítulo 5 aqui, a gente entende a soberania divina, como Deus vai conduzindo as coisas. Depois, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver uma falsa segurança de Amã. Ele foi convidado para um banquete, só o rei, ele e a rainha. Ele achou que estava por cima da carne seca aí, não é? Depois ele desenvolve novamente maldade. Ele viu Mordecai quando saiu dali e disse, eu tenho que acabar com esse camarada. Ele não se curvou de novo diante de mim. Era uma questão muito pessoal, né? Ele estava muito preocupado consigo mesmo. Muito preocupado consigo mesmo. Diferente de Esther aqui no caso, que estava preocupada com o seu povo. E o orgulho, ele começa a contar tudo o que ele tinha, as glórias aqui, e finalmente esse capítulo fala da sua maldade, né? 2 momentos de maldade bastante grandes, muito grandes. Matar Mordecai numa forca antes da data de matar os judeus. Então vamos lá. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, bem arrumada, né? E se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei ficava lá, ia chamando as mulheres quando tinha mais de uma mulher, mas essa era a rainha era uma só. Não é? E o rei estava sentado no seu trono real, de frente à porta da residência. O rei viu a rainha, não foi uma afronta dela também, ela se permitiu ver pelo rei. Então, quando o rei viu a rainha parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, isso dava permissão dela se aproximar. Esther se aproximou, chegou perto, tocou na ponta do cetro. Era isso mesmo, ela queria falar com o rei. Então o rei disse, que é que tens, rainha?
qual é a tua petição? Né? Todo mundo ia diante do rei para pedir alguma coisa, né? Então, vai pedir alguma coisa, o que você precisa? O que você está precisando, né? Eu dei as mulheres para cuidar de você, coloquei um eunuco para fazer tudo o que você quisesse. Então, o que você quer comigo? E foi de uma maneira gentil aqui. Até metade do meu reino se te dará. Olha a responsabilidade, né? Aqui. Respondeu Esther, bom, vamos fazer o seguinte. Eu queria fazer um banquete para você e para Amã, hoje. Pode ser? E disse, olha, claro. Então disse o rei, fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, o rei faz de novo a pergunta. Qual é a tua petição? O que você precisa? O que você deseja? E aí Amã o ouve falar, Amã o ouve falar a respeito eu te dou até metade do meu reino. E ele deve ter pensado assim, se fosse eu já pediria logo a metade do reino. Eu quero ser poderoso, eu sou ambicioso, né? Geralmente a pessoa ambiciosa acha que ela não é ambiciosa, né? Mas então Esther disse, olha, minha petição e desejo são os seguintes, são simples. Se achei favor diante do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, então venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Preparou num dia para convidar para o outro dia. Então farei segundo o rei me concede. Aí eu vou fazer meu pedido. Então saiu Amã saiu nas nuvens, o verso 9 aqui diz, Amã saiu nas nuvens. Diz que ele saiu alegre e de bom ânimo. Mas eu estou com tudo, nunca ninguém foi convidado para estar na intimidade do lar do rei e da rainha. Eu fui convidado. Dizem que se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? Aí você vai conhecer a pessoa. Dá poder para ela. Você vai conhecer. Não é que Amã estava recebendo poder, ele estava vendo o seu progresso, ele estava se vendo sentando ao lado do rei, sendo o melhor conselheiro, o mais buscado, o homem cheio de bens. Ele vai falar isso daqui a pouquinho aqui, quando volta para casa. Ele sai naquele espírito tão para si, estava voando, ele estava andando nas nuvens. E o próprio verso 9 diz assim, quando ele, porém, viu Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, ele se encheu de furor contra Mordecai. Ele se encheu de furor. Diz, como é que pode esse cidadãozinho insignificante? Eu estou saindo do encontro com a rainha. Eu sim tenho valor, é aquela questão, né? Eu tenho valor porque estava diante do rei. Você não tem valor. Está aqui sentado, trabalhando. Olha a minha posição e a sua. Por que você não me respeita? Por que você não me louva? Por que você não me adora? Por que você não me bajula? Não é? Eu sou maior do que você. E ele vai para casa, a gente diria assim, na linguagem bem popular, mordido, né? Ele estava nas nuvens e caiu das nuvens ali. Aquela cena acabou com ele. Ele vai, chama uns amigos, seus amigos, e a Zeres, que era sua mulher, e por fim ela vai dar um conselho aqui para ele e os seus amigos também. E contou a Amã a glória das suas riquezas para esses amigos. Falou para sua esposa a quantidade dos seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. Só ele, eu. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, na minha opinião, o que você acha? Eu achava muito engraçado isso. Na minha opinião, o que você acha? Quer dizer, tem que ser a sua opinião, né? Na sua opinião, tem que ser igual à sua opinião, né? Mas é assim, né? A gente quer ser o centro do mundo. O ser humano quer ser o centro do mundo, quer ser o Deus do mundo. E ele aqui começou a contar como o rei e como o tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Eu sou maior do que todos os príncipes. Você entende isso? Você entende que eu sou, depois da rainha, o maior nesse reino? E agora eu já desfruto da comunhão da família.
E foi convidado de novo, hein, para amanhã, hein? Aí disse mais, né? A própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Olha como eu sou importante. E também amanhã estão convidados por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Eu quero mais, eu quero mais. Primeira coisa que eu quero é acabar com Mordecai. Eu quero mais, eu quero mais. Parece que o poder inibria tanto assim que as pessoas querem mais, querem mais. O indivíduo já tem 30 fazendas com bois ali, tem dinheiro em tudo quanto é lugar do mundo, tem casas em todos os mais diferentes estilos e lugares. Quer mais? Quer mais? Não quer perder, quer mais, quer mais, quer mais. Para si. E depois, quando a gente morre, o que acontece com tudo aquilo que a gente tem? Os outros vão ficar brigando. Eu quero mais, quero isso, quero aquilo, quero uma parte, quero outra. Então, feliz aquele que ajunta tesouros no reino de Deus. E a traça não rói, o ladrão não rouba. Feliz o que guarda no reino de Deus. Esse é o melhor lugar para guardar. Você pode ter dinheiro, você pode ter casas, barcos, aviões, não tem problema nenhum. Desde que o dinheiro não possua você. Possua o dinheiro, mas o dinheiro não pode possuir você. Você não pode adorar ao dinheiro. Isso vai levar para um buraco muito grande, muito grande. As pessoas vão deixar de ter valor. Talvez aquela mulher ou homem que lhe acompanhou tantos anos, depois que você tem uma fortuna, ele não lhe serve mais. Ele estava aqui, eu quero mais, tem maldade no coração, né? Que coisa, eu não vou me satisfazer enquanto esse Mordecai não for morto. Aí Zeres, a sua esposa, diz assim, faz uma forca de uns 20 e poucos metros aí. E pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Você agora é um camarada da intimidade do rei, da família. É o segundo homem deste reino enorme. Então, entra alegre com o rei o banquete. E deixa o camarada morrer lá, fica em paz. E ele gostou da sugestão. Muito bom, amanhã eu vou fazer isso. E ele mandou levantar a forca. Só que essa forca não foi para Mordecai. Vai ver na história aqui. As viradas da vida. As viradas da vida. O capítulo de amanhã vai falar que o rei se lembrou. Ele não dormiu uma noite, ele se lembrou, lendo que Mordecai tinha salvado a vida dele e ele quis fazer alguma coisa. Amanhã você vai saber como a história vira. Impressionante, né? Então nunca se desespere. Há uma palavra que a gente deve usar sempre, passará. Passará. Está ruim, está triste, passará. Está muito bom, está legal, passará também. Nesse mundo é assim. Passará é a palavra mais verdadeira para todas as coisas que nos acontecem. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esta história tão linda, né? Quando Esther consegue falar com o rei, quando Esther consegue se aproximar e ela vai trabalhar para libertar o seu povo. É o pedido que ela vai fazer. Então, Senhor, nós não queremos ser como Amã, que só pensava nele mesmo, mas nós queremos ser como Esther, que pensava no outro, no seu povo, fora de si. Que possamos ter esta visão das pessoas, a importância que elas têm que ter em nossa vida. Abençoa, Senhor, os nossos caminhos aqui, as nossas escolhas, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã o capítulo 6, hein? Muita história pela frente ainda no livro de Esther. Certa vez li uma história bem conhecida sobre um menino que estava extremamente triste por não ter sapatos novos. A sola de seu velho sapato tinha um furo tão grande que no período de inverno a lama das estradas entrava em seus sapatos, molhando seu pé, deixando o pobre garoto muito desconfortável.
Por ser uma família humilde, o garoto não conseguia que seus pais lhe comprassem um sapato novo, pois sempre estavam impossibilitados. Revoltado com a situação, o menino saiu de casa às pressas, chateado por não ter sapatos novos. Porém, seu sentimento de frustração mudou quando se deparou com um garoto pedindo esmolas próximo de sua casa que não tinham pernas. Neste momento, um sentimento de gratidão tomou conta de seu coração e o fez declamar a seguinte frase: enquanto lamento por não ter um par de sapatos novos, tem muitos garotos que sofrem por não ter pernas para poder andar. Esta história nos faz lembrar que o sentimento de ingratidão faz com que o ser humano foque apenas no que não tem, esquecendo-se de ser feliz pelas coisas boas que lhe cercam. E exatamente este é o princípio presente no capítulo 5 do livro de Esther. Nesta sessão encontramos um grande general persa chamado Amã, extremamente frustrado. A razão para tal decepção é que dentro de um grande reino no qual todos o reverenciavam, um homem não atendia às suas expectativas. Veja como o verso 9 descreve tal situação. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. No texto percebemos que Amã estava tão consumido pelo ódio contra Mordecai que não podia nem mesmo desfrutar a honra de ter sido convidado para o banquete da rainha do império. A Bíblia mostra que ele até saiu do banquete alegre, mas ao passar pelas portas do palácio, sua indignação se inflamou, pois Mordecai estava no seu posto e não se levantou para reverenciá-lo. Por causa disso, o orgulho de Amã foi ferido e toda a alegria se desfez. Percebe como que Amã era tão pequeno de espírito a ponto de se esquecer de tantas alegrias que lhe cercavam, ao se deixar ser consumido pela tristeza de não possuir alguém tão pequeno. Esta é mais uma triste história que nos mostra a importância de nos alegrarmos com o que possuímos do que nos consumir de tristeza por aquilo que não nos pertence.